Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. Véspera de feriado de Corpus Christi, muita gente se mexendo aí para viajar, mas nós trabalhando por aqui. Me conta como é que estão aí os números do mercado financeiro nessa semana que é menor e é meio oxa, né? Porque como tem feriado amanhã, quando chegar na sexta, muita gente emenda ou está com preguiça, está devagar. Bom, o que temos aí para hoje, Silmar? Os mercados, uma semana mais curta, feriado segunda-feira nos Estados Unidos e hoje, amanhã no Brasil. Feriado de Corpus Christi. Aí o pessoal emenda, na sexta-feira vai ser um dia um tanto morto aqui no Brasil. Mercado financeiro, agora há pouco, o dólar vinha subindo, 0,8%, R$ 5,19 era a cotação da moeda americana, e mercado de ações em queda, a queda até acentuada de 1,1%. Lá fora, petróleo com leve desvalorização de 0,2%, chegou a subir um pouquinho no início do dia, agora cai um pouco, está $84 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas nesta quarta-feira, pelo menos por enquanto. Soja na Bolsa de Chicago cai 0,6%, milho menos 0,1%. O trigo abriu o dia em queda, agora deu uma virada, está subindo 0,6%, né? Refletindo ainda a preocupação com a safra da Rússia, que vai afetada por geadas. Já houve cortes na expectativa de produção e também de exportação da Rússia, que é o maior exportador mundial de trigo. Tudo isso está dando um certo suporte aos preços do trigo, lá fora e aqui no Brasil também. Os preços também subindo. Algodão na Bolsa de Nova York com queda de 1,6%. O café arábica também cai um pouquinho, ontem subiu bastante. Agora uma pequena perda de 0,3%. O mercado está ainda bastante inflacionado. Açúcar cai 2 pontos percentuais, suco laranja menos 2,1%. Cacau na contramão segue em escalada aqui bastante expressiva, 5,8% de alta nesse momento. E o boi gordo do mercado futuro B3, tentando se recuperar, sobe 0,2% nesse momento, pelo menos o contrato mais próximo que é o contrato de maio. Tavinho. Ontem tem uma entrevista sobre trigo hoje. Bom aí para os triticultores, né? Quer dizer, ruim para a Rússia, mas bom aqui para os nossos triticultores. Sem dúvida. Né? Bom para o Brasil, aqui os preços estão melhorados aqui para o produtor brasileiro. O que está faltando é um clima melhor aqui para o produtor gaúcho que está com o plantio atrasado, começar a plantar a safra nova, né? O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de trigo, então está faltando um tempo mais seco aqui para poder começar uma safra nova e, eventualmente, por conta do preço melhor, talvez tentar plantar um pouco mais do que havia sido previsto anteriormente. Bom, para esse meio de semana, nós temos aí o Brasil registrando uma taxa de desemprego de 7,5% nos 3 meses encerrados em abril. Um resultado que é abaixo do esperado e que marcou o nível mais baixo de recuperação para esse período em 10 anos, em um mercado de trabalho que segue aquecido. Os dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira mostram que houve recuo de 0,1 ponto percentual em relação à taxa de 7,6% no trimestre anterior até janeiro. No mesmo período do ano passado, a taxa foi de 8,5%. Interessante esse número, né, Silmar? Porque ontem tinha uma pesquisa divulgada, acho que, se eu não me engano, no Globo.com, dizendo de toda uma grande parte de pessoas aí que não trabalha, não estuda e não procura emprego. Os neném. São os neném. O que esses neném esperam da vida, Silmar? Pois é. Deve ser filhinho de família rica, né? Entre os quais está a maioria desses neném. Mas, por outro lado, tem muita gente que simplesmente desistiu do programa de emprego porque não consegue, né? Também. Esse é o outro lado da questão, né? E aí fica totalmente parado. Viu, Silmar? Mas tem gente que não quer trabalhar. Também. Tem vaga, tem muita. Esse não. Tem que acordar muito cedo. Vou voltar tarde para cá. Não. Trabalha de sábado? Não, que isso. Tem muito disso também. Vamos lá. Sim, o índice oficial veio abaixo do esperado, que é bom, ou seja, veio um índice de desocupação de 7,5%. No mercado, a expectativa era de 7,7% até 7,8%, ou seja, veio melhor do que encomenda. Então, um dado positivo, é o melhor índice em 10 anos aqui, considerando o trimestre, né? São dados trimestrais. O IBGE sempre pega o último trimestre, nesse caso aqui de fevereiro a abril, o trimestre considerado para essa pesquisa. Então, veio bem melhor do que o ano passado, no mesmo trimestre, que foi 8,2%.
Então, um dado considerado positivo diante da expectativa que se tinha, que era de queda, mas não tão positiva assim, considerando o passado recente que a gente teve, com a pandemia, né? Nós tivemos taxa de desemprego altíssima, chegando até acima de 12%, se não me engano, chegamos perto de 14% em alguns momentos da época do pico da pandemia do coronavírus. Então, um dado positivo, menor taxa em 10 anos, e um detalhe importante também é a melhora do salário médio, Tavinho. Em termos reais aqui, um aumento é R$ 3.151, salário médio computado pelo IBGE nessa pesquisa divulgada hoje, que comparado com o mesmo período do ano passado, mesmo trimestre, é uma alta de 4,7%, que está acima da inflação. Um dado considerado positivo aqui nesse levantamento do IBGE foi também essa da questão do salário real. Agora, continua preocupando é o alto índice de informalidade, né, também. Isso não tem mudado muito. O índice desse último trimestre caiu um pouquinho para 38,7%, mas é um índice altíssimo ainda. Comparado com o mesmo período do ano passado, cai um pouco, muito pouco, mas significa 39 milhões de pessoas ainda na informalidade. O pessoal que desistiu de emprego formal ou não consegue e botou a sua banca na esquina ali para vender alguma coisa, é o chamado o informal, que tem uma participação muito grande aqui na ocupação do trabalhador brasileiro, aquele que não tem carteira assinada, esse é o problema, né, também. Como é que fica a aposentadoria dele, tudo aquilo lá para frente complica um pouquinho justamente pela questão da informalidade. Agora, Tavinho, ao mesmo tempo que o IBGE divulgou esse levantamento, saiu hoje também pelo Ministério do Trabalho o chamado CAGED, que é o Índice de Empregados e Desempregados no último mês. O índice ficou positivo também. Tivemos aí 2.260.000 novos empregos criados, 240 mil empregos a mais do que os desempregados, que também foram grandes no mês de abril, mas o índice, por exemplo, a diferença entre empregados novos e desempregados novos ficou positivo aqui em 240 mil novos empregos criados no mês de abril. Também é um índice positivo, claro que a gente gostaria que fosse um número maior, mas de qualquer forma é melhor do que nada, né? Tá vendo? Melhor do que nada, mas indica aí uma recuperação. E você citou bem aí o exemplo desses informais. Esse número não cai e eu acho que não vai cair mais, não. Porque essas pessoas descobriram que não tem que cruzar a cidade dentro de um ônibus cheio durante 2 horas para trabalhar, ganhar R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, desconta não sei o quê, desconta não sei o quê, desconta não sei o quê, né? E aí o sujeito monta uma banquinha ali na esquina, vende abacaxi, manga, pipoca, sei lá eu, goiaba, e acaba recebendo os 2.000 por mês aí, perto da casa dele, e, portanto, eu acho que essa informalidade não vai desabar, não. Junto com a informalidade, a Covid trouxe outras coisas também, né? Os home offices, os que foram trabalhar em casa, que não, esses já não contam mais na tabela de procurar emprego, né? E tem também uma outra questão, além dos home offices, o aumento nos aluguéis. Houve uma disparada aí no preço dos aluguéis, estava vendo uns dados aí essa semana, por conta justamente de uma maior procura. O mercado está está fluindo, porque tem muita gente procurando espaço maior para poder trabalhar dentro de casa. Então, são coisas que a Covid nos trouxe e parece que não reverteremos. E outra é a internet, assim como você, em Porto Alegre, não precisa estar mais aqui ao meu lado, você pode fazer à distância, as minhas entrevistas à distância, os contratos você assina tudo à distância, tudo eletronicamente, via internet, enfim, mudou bastante, mudou e mudou. Sem dúvida nenhuma. Também. Citou aquele negócio de contratos. Realmente, você pode assinar um contrato à distância hoje, usando o próprio meio de comunicação. Tudo automatizado, funciona que é uma beleza. Você não precisa mais, especificamente num cartório, por exemplo, para reconhecer alguma coisa. Você pode fazer isso pela própria internet. Ou seja, é um avanço que permite esse trabalho à distância também. E mesmo a distância e a distância mesmo, porque às vezes você nem toma contato. Se você for alugar um imóvel hoje, o máximo que você pode fazer é visitar o imóvel para ver se você gosta. Depois disso, é pegar a chave e o resto, todo o outro trâmite, você vai fazer via internet. Assinatura eletrônica, autorização, documento que vai, documento que vem, ninguém nem se conversa mais.
É E tudo. contar que já pode visitar o imóvel pela própria internet, antes de ir lá, né, conhecê-lo. É, mas Agora, se é, fosse mas é, essa fotografia, pode, você tem lá o imóvel, mas é é, bom visitar para ver a vizinhança, né? De repente você aluga, tem um barzinho na esquina que fica até às 4 da manhã tocando música alta e você só vai descobrir e depois, no fim de semana, quando você já estiver morando com contrato assinado. É bom visitar, é bom. Eu ainda gosto do in loco. sem dúvida. Bom, Silmar, temos um programa gravado amanhã e outro na sexta-feira. Então, nos vemos novamente na segunda-feira. Um bom feriado espichado para você aí. Combinado, Tavinho. Bom feriado para todos nós e até, aliás, até sexta-feira com você então, né? Ah, não, tem mais. É, até. Não, sexta não estou aqui. Espera aí que tem mais uma noticinha aqui que acabou de chegar aqui, ó, me lembraram. Acabou de Essa chegar, não, eu que estava esquecendo. É o crescimento da economia brasileira, que deve diminuir um pouquinho mais que o esperado no curto prazo, se recuperar posteriormente e alcançar 2,5% no médio prazo, afirmou o FMI, Fundo Monetário Internacional, que, segundo as estimativas mais recentes, diz que o Produto Interno Bruto do Brasil deve crescer 2,1% neste ano, ou 0,1 ponto percentual. Eu sei, mas ele precisa voltar ao teleprompter porque ele já me atropelou aqui. 0,1 ponto percentual a menos do que o estimado pelo FMI no mês passado no relatório Perspectiva Econômica Mundial. Para 2025, no entanto, a estimativa aumentou em 0,3 ponto percentual para 2,4%. Bom, Silmar, o que você me diz desses números? Pois é, FMI, que já foi nosso algoz no passado, né, no fim do século passado, hoje está gostando mais da economia brasileira, está um pouco mais otimista com relação ao futuro também. Então, com exceção desse ano, que teve uma pequena redução, para frente está vendo aqui um crescimento sustentado de 2,5% ao ano. E cita vários fatores que levam a essa conclusão que considera positiva. A reforma tributária, que foi aprovada já e está em pleno vigor, que gera menos burocracia, deve acelerar um pouco mais os investimentos na economia brasileira. Outros fatores que foram citados pelo FMI estão o sistema tributário, o sistema financeiro sólido. Também nós temos grandes bancos de porte internacional, sistema financeiro bastante saudável aqui no Brasil. Boas reservas cambiais, o Brasil tem acumulado grandes reservas em dólares, e isso dá uma certa tranquilidade contra qualquer tipo de turbulência externa, por exemplo, que possa acontecer no futuro próximo. Baixa dependência de endividamento, o Brasil não precisa se endividar mais, como no passado, vivia recorrendo ao FMI, como faz a Argentina ainda hoje. O Brasil se safou disso já faz mais de 20, 30 anos. E o câmbio flexível também foi outro fator citado como positivo pelo FMI, ou seja, o câmbio é livre, o Banco Central lá regula essa situação toda, não tem interferência de governos, troca governo, mas permanece ainda um câmbio saudável, flexível aqui, por conta da independência do Banco Central brasileiro, que também é considerado uma conquista. Enfim, um conjunto de fatores citados pelo FMI como positivos que leva essa possibilidade de crescimento sustentado no futuro. Agora, cá para nós, Tavinho, tá? Uma observação minha aqui. 2,5%. Para que nós somos condenados a não crescer mais do que 2,5%. Eu lembro aqui, por exemplo, que a China, depois da pandemia, voltou a crescer 5%, pode crescer 6% de novo, como no passado. E a Índia, né, também um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a Índia está explodindo lá, crescimento de 8% aqui no último trimestre, e com crescimento anual sustentado em torno de 6, 7% já há algum tempo. E o Brasil patinando nos 2,5%, não sai disso. Ou seja, será que é tão positivo assim falar em 2,5% como um avanço? Acho que não. E eu me pergunto, já que você colocou nesse sentido, o porquê dessa estática? Né? É conformismo ou você não consegue alimentar a economia brasileira? Porque você deu bons exemplos do porquê o FMI acha que nós estamos prosperando. Nós temos um sistema bancário sólido, não é? Né? O endividamento ele é relativo, o brasileiro sabe como conviver com esse jogo de cintura do estica e puxa, entendeu? Eu não sei, a economia brasileira ela é um negócio à parte dentro da economia mundial. Você que entende mais de economia que eu sou só um observador como jornalista. Mas a nossa economia ela é bastante diferente das economias tradicionais do mundo. Eu acho que nem
os tigres asiáticos hoje, aqueles que são mais democráticos, têm um tipo de economia flexível como a nossa. Arrebenta a inflação, a gente continua aqui, sequestra todo o dinheiro, deixa todo mundo com 50 alguma coisa no bolso, o país continua vivo. Vem a Covid, tem 15% de desemprego, o país continua vivo, depois retoma. É um caso à parte. Eu acho que talvez esse 2,5 aí seja um certo conformismo. Ah, tá bom assim, para que a gente vai... Sabe? Hã? Eu diria que é a impossibilidade, na verdade, né? Ou seja, o Brasil tem baixa capacidade de investimento, especialmente do poder público. Não sobra dinheiro. Os políticos pegam tudo, não sobra dinheiro para investir. Vou citar só um exemplo aqui, né? Que eu acho que ilustra bem essa situação. A questão do próprio agronegócio. O setor que cresce, é um setor privado bastante dinâmico, cresce a nossa produção de soja, de milho, por exemplo, crescendo cada vez mais em direção ao norte do país. O norte do Mato Grosso está explodindo agora, com um crescimento sólido na produção agrícola. E cadê as estradas para escoar essa produção? Cadê as ferrovias? Ou seja, o Brasil não tem capacidade de investir para melhorar a sua infraestrutura. Eu acho que esse é o grande gargalo. E aí não consegue crescer, para tudo. Aí acontece o que está acontecendo, já aconteceu esse ano, aconteceu também no ano passado. Portos que estão já construídos no norte do país, mas não consegue ser alcançado porque a estrada não chega lá, a estrada é uma rodovia só, não se constrói uma ferrovia, que é um projeto que está parado há 10 anos, não sai do papel, e aí essa carga excedente que tem com o crescimento da produção agrícola tem que descer para o sul, para o Porto de Santos, que já não tem mais capacidade para absorver mais nada, como aconteceu nesse início de ano, né? Aumentou a exportação de açúcar, de café, soja e milho vindo do norte para o sul para exportar por Santos, quando poderia estar subindo lá para cima, ou seja, os gargalos crescem cada vez mais e isso acaba impedindo o crescimento da economia como um todo. Eu cito só esse exemplo aqui, entre tantos outros, que eu acho que explicam essa parada aqui em 2,5%, o Brasil não consegue sair disso. Você citou aí vários problemas, o gargalo da logística, por exemplo. As nossas estradas não andam de jeito nenhum. Eu já até relembrei aqui uma vez o general Eisenhower, depois que voltou da Segunda Guerra Mundial e foi eleito presidente dos Estados Unidos, adorou as autobahns lá na Alemanha, falou, pô, esse negócio de autopista é bom. Construiu o sistema viário que até hoje é o sistema viário que interliga todos os Estados Unidos, né? Todinho, inteirinho. Está lá até hoje, foi construído depois da Segunda Guerra Mundial. A gente não consegue pavimentar a rodovia aqui no Mato Grosso, onde as cidades têm 500 quilômetros de distância. O bate-volta no Mato Grosso, quando o sujeito pega a caminhonete e fala, vou e volto. Mas ele sai às 4 da manhã, roda 500 quilômetros para ir até a cidade que ele quer, outro lugar, e aí ele sai de lá à tarde e volta, chega em casa à noite. O bate-volta no Mato Grosso são 500 quilômetros. Então, é realmente um problema seríssimo esse. Agora, aí tem umas coisas. Eu estava vindo agora no rádio e ouvi um comercial de uma grande empresa petrolífera norte-americana, uma das mais tradicionais, a Gulf Petróleo, né? Vai abrir centenas de postos no Brasil, está chegando no Brasil para abrir centenas de postos com a sua marca. É um investimento e tanto. Interessante. A Gulf Petroleum vindo para o Brasil e construindo centenas de postos de abastecimento, como se nós já não tivéssemos um posto em cada esquina. Devem estar enxergando alguma coisa aí que nós não estamos vendo. Melhor posto de combustível do que farmácia, né? Porque farmácia que nós temos aqui é uma inflação, cada esquina tem uma, né? É um negócio impressionante como se investe em farmácia aqui no Brasil. Parece que todo mundo está doente. Você sabe, né? Não sei se você sabe, mas da Sei. onde vem o dinheiro? Da onde vem o dinheiro? É o mesmo dinheiro aí que teve um escândalo com o transporte público em São Paulo. Agora, dinheiro que é lavado, muito dinheiro lavado do tráfico e do crime organizado, porque o sujeito tem lá, precisa lavar uma quantia X, ele monta uma farmácia, compra aquele estoque inteiro. Depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, ele fecha aquele ponto e aí ele leva todo o medicamento, o estoque dele, para um outro ponto e aí ainda aumenta mais o tamanho do ponto. Então, ele já lavou mais um pouco. E assim segue. Será que ninguém sabe disso? Eu não sei como é que uma farmácia pode concorrer com a outra, uma do lado da outra. Exatamente. Vários casos assim, de uma do lado da outra. Pois é. Boteco ainda vai, né? Porque o sujeito fica devendo a cachaça que bebeu nesse aqui, aí o cara não vende mais fiado para ele, ele abre uma conta na outra esquina e ele vai trocando. Quando ele voltar no começo, o cara já esqueceu o que ele devia, então ele vai rodando. Agora, a farmácia eu acho meio complicado. Bom feriado para você e até segunda.
Igualmente, Tavinho. Até segunda. Tchau.